Olá, meu querido aluno da capital, do interior. Eu sou o professor Bruno Taiguara e hoje estaremos aqui para mais uma aula sobre tratamento da informação. Mais uma aula, professor? Sim, mais uma aula sobre tratamento da informação. De olho na tela para nós vermos o conteúdo de hoje. Aula de número 24, o eixo tratamento da informação, conteúdo, organização e interpretação de dados, registro de dados em tabelas simples. A nossa habilidade, coletar, organizar e registrar dados e informações. Muito bem. Então, vamos lá que agora é hora de estudar. Bom, em nosso cotidiano, nos deparamos todos os dias com gráficos, com tabelas, tá certo? Com gráficos de linha, gráficos de barra, tabelas simples, tabelas de dupla entrada. Então, na aula de hoje, nós vamos começar conhecendo essa questão de gráficos, tabelas, tá certo? Linhas e como trabalhar com isso no dia a dia, tá ok? De olho na tela. Bom, a aula de hoje vai tratar sobre organização e interpretação de dados, registro de dados em tabela simples. Aqui comigo. Então, vamos começar com a aula de hoje falando sobre as tabelas simples, tá certo? Professor, mas como assim tabelas simples, professor? Para que serve? Nós vamos ver tudo na aula de hoje. Só ter calma, tá bom? De olho na tela. Com tantas informações, televisão, internet e todos os outros meios na atualidade, é fundamental entender e interpretar dados que estejam dispostos em tabelas simples. Aqui comigo. Vocês viram aí na tela que nós temos um gráfico de colunas. Geralmente, os gráficos de colunas, eles nascem através das tabelas simples. Você primeiro organiza os dados em tabelas simples, tá certo? E em seguida você monta esses gráficos, ok? Para começar a aula de hoje, eu trouxe uma convidada muito especial, tá certo? A Bruxa Lepap, ok? Ela vem aí para nos ajudar com essa questão de tabelas simples, ok? De olho na tela. A Bruxa Lepap precisou ir ao mercado de bruxaria para comprar itens de feitiço. Chegando ao mercado, viu uma tabela de preços. Então, olha aí, ó, vimos aí que a Bruxa Lepap, tá certo? Encontrou uma tabela simples. Olha aqui a tabela simples, tá certo? Então, nessa tabela simples, nós temos os produtos, observe, e ao lado, os preços, ok? Então, vamos ver aí os produtos. Bom, primeiro produto, pata de aranha. Olha aí, quanto custa a pata de aranha? R$ 5,00. Perna de sapo. Bom, perna de sapo custa R$ 8,00. Asa de morcego custou R$ 7,50. E a lesma seca custa R$ 8,75. Certo. A respeito dessa tabela, o que nós queremos saber? Com base na tabela, pergunta-se, tá certo? Não esqueça, pergunta-se com base na tabela. Letra A, qual é o produto mais caro da tabela? Letra B, qual é o produto mais barato da tabela? Letra C, se a Bruxa Lepap comprar perna de sapo, quanto gastará? Bom, aqui comigo. Bom, nós vimos aí que nós temos aí perguntas a respeito sobre tabelas simples. Então, nós temos que consultar a tabela com bastante calma para poder recolher esses dados e responder as perguntas, ok? De olho na tela novamente. Bom, primeiramente, qual é o produto mais caro da tabela? Qual é o produto mais caro da tabela? Então, vamos voltar à tabela. Nós temos aí a pata de aranha custando R$ 5,00, a perna de sapo custando R$ 8,00, a asa de morcego R$ 7,50 e a lesma seca R$ 8,75. Desses números que estão aqui, o mais alto é quem? R$ 8,75. E R$ 8,75 é o preço do quê? Da lesma seca. Muito bem. Então, qual é o produto mais caro da tabela? Bom, o produto mais caro da tabela, meus senhores, é a lesma seca. Então, esse produto está muito caro no mercado de bruxaria, ok? A Bruxa Lepap vai gastar muito se quiser comprar ele. Vamos à letra B.
Agora nós queremos saber o seguinte, qual é o produto mais barato da tabela? Qual é o produto mais barato da tabela? Então vamos olhar a tabela. Temos aí 5, 8 e 7,50. Professor, 8,75? Não, ele é o mais caro. Você quer o mais barato. E o mais barato aqui é qual? Olha aí, ó. R$5. E que produto é esse? É a pata de aranha. Está custando R$5 no mercado da bruxaria. Muito bem. Então, qual é o produto mais barato? É a pata de aranha. Muito bem. Esse é o produto mais barato da nossa tabela. Letra C. Se a bruxa Lepap comprar perna de sapo, olha aí, ó, eu quero um produto específico, a perna de sapo. Quanto gastará? De volta à tabela. Bom, na tabela, a perna de sapo está custando quanto no mercado? Bom, a perna de sapo está custando R$8. Olha aí, ó, perna de sapo está custando R$8. Então, se ela comprar a perna de sapo, ela vai gastar R$8. Muito bem. Aqui comigo. Bom, nós vimos aí nesse primeiro problema que todas as informações estavam na tabela simples. Bastou nós consultarmos com bastante cuidado, tá certo? Então é o seguinte, só que a bruxa Lepap, ela tem uma amiga muito especial. Quem é a amiga especial da bruxa Lepap? É a gata que sempre está com ela, que é a Flora. E a Flora é uma gata mágica, tá certo? E ela exige o que ela vai comer. De olho na segunda situação. Flora é a gata mágica da bruxa Lepap. Certo dia, ela fez uma tabela com o que ela queria comer em cada dia da semana. Então, veja bem, olha aqui a Flora. Muito bem. Então, olha aí, ó. Cada dia da semana, ela escolheu o que queria comer. Observe, na segunda, peixe. Na terça, frango. Na quarta, ração de carne. Na quinta, peixe. Na sexta, peixe. No sábado, frango. E no domingo, ração de frango. Muito bem. Olha aqui. Perguntas. Com base na tabela de Flora, responda as perguntas. Letra A. Vamos de uma por uma. Quantos dias a Flora quer comer peixe? Bom, eu quero saber quantos dias a Flora quer comer peixe. Então, de olho na tabela. Vamos observar os dias que ela quer comer peixe. Bom, ela quer comer peixe na segunda, ela quer comer peixe na quinta e ela quer comer peixe na sexta. Quantos dias? 1, 2, 3. Muito bem. Então, quantos dias a Flora quer comer peixe? Bom, ela quer comer peixe em 3 dias da semana, durante 3 dias. Muito bem. Letra B. Em qual dia a Flora comerá ração de carne? Olha aí, ó. Em qual dia ela comerá ração de carne? Muito bem. Volta aqui. Em que dia ela vai comer ração de carne? Bom, está aqui a ração de carne. Em que dia ela quer comer essa ração? Na quarta-feira, porque ela é uma gata exigente. Então, ela quer comer na quarta-feira a ração de carne. Olha aí, ó. Na quarta-feira. Muito bem. Letra C. Em quais dias Flora comerá frango? Em quais dias Flora comerá frango? Muito bem, volta. Em quais dias ela quer comer frango? Bom, observamos o seguinte. Ela quer comer frango na terça e no sábado. Professor, no domingo não? Não, porque no domingo não é frango, é ração de frango. Ela vai comer frango apenas o quê? Na terça e no sábado. Muito bem, então os dias. Terça e sábado. Muito bem. O que Flora comerá no domingo? No domingo, o que a Flora vai comer? Vamos lá. Então, vamos observar aqui com bastante cuidado. Bom, no domingo, a Flora quer comer o quê? Ração de frango. Muito bem. Então, no domingo, a Flora quer comer ração de frango.
Que gatinha exigente. Aqui comigo. Então, nós vimos aí que a Flora, essa gata exigente da Bruxalepap, determinou em que dias da semana ela queria comer determinados alimentos. E aí montou uma tabela. Com base nessa tabela, nós respondemos todas as perguntas, tá certo? Professor, até agora nós respondemos perguntas sobre tabelas, tá certo? Mas vamos fazer o seguinte, vamos montar uma tabela para entender melhor o que é uma tabela simples? Muito bem. Então, vou convidar meu amigo José, de olho na tela. Na sala de José, uma pesquisa sobre o esporte preferido dos alunos, tá certo? Foi realizada. Então, vamos lá. 8 alunos marcaram vôlei, tá ok? Olha aí, ó. 8 alunos marcaram vôlei. 5 alunos marcaram natação, tá certo? 3 alunos marcaram corrida, ok? E 10 alunos marcaram futebol, tá certo? Com base nessas informações, ajude José a montar uma tabela em ordem crescente, muito bem, olha aí, observem, em ordem crescente, com esses dados. Primeiramente, vamos recolher aqui que dados são esses. Bom, vamos recolher os dados numéricos. Nós temos de dados numéricos aí 8, ok? Nós temos aí 5, 3 e 10. Nós temos esses dados numéricos aqui, ok? Como ele quer em ordem crescente, nós temos que colocar esses dados na tabela, tá ok? Que tabela? Olha aí, ó. Muito bem, olha aí a tabela. Vamos montar uma tabela, então. Essa tabela aqui envolve o quê? Esporte, tá certo? E número de crianças. Olha aí, ó. Número de crianças. Tá certo. Então, vamos montar a tabela aí do José. Veja o seguinte. Temos que colocar esses números em ordem crescente, porque foi uma exigência do problema, ó, em ordem crescente. Então, 8, 5, 3 e 10. Quem vem primeiro? O 3. Ok? Então, primeiramente vem o 3, tá certo? Depois, o 5. Depois, o 8 e, por último, o 10. Muito bem, tá certo? E agora temos que relacionar com os esportes, ok? Então, vamos começar com o 3. O 3 é referente a quê? Bom, o 3 são os alunos referentes à corrida. Observe aí, ó. 3 alunos marcaram corrida. Então, é o nosso primeiro esporte, ok? Corrida. E o 5, professor? Bom, o 5 é referente aos alunos que fizeram o quê? Que escolheram a natação. Muito bem. Então, natação. Certo. O 8. Bom, o 8 são dos alunos o quê? Que jogam vôlei, né? Alunos que marcaram vôlei como esporte preferido. Então, olha aí o vôlei. Vôlei. Por último, e não menos importante, o 10. O 10 é referente a quem? Futebol. Olha aqui, ó. 10 marcaram futebol. Muito bem, olha aí nossa tabela simples. Esporte, número de crianças. Corrida, 3. Natação, 5. E vôlei, 8. Aqui comigo. Muito bem, então vimos aí como é que se dá a montagem de uma tabela simples, correto? Nós vimos aí cada esporte associado a um número que apareceu no enunciado, ok? Então, com isso, você monta a sua tabela simples, ok? Com 2 colunas, ok? De um lado o número de crianças, do outro lado o esporte preferido, tá certo? Vamos a mais uma situação envolvendo tabela simples, ok? De olho na tela. Chico estava pesquisando sobre os livros mais vendidos no mundo e fez uma tabela. Muito bem. Olha aí a tabela de Chico. Bom, primeiro livro, um dos livros que eu amo, Senhor dos Anéis. Qual foi a vendagem em milhões? Eu quero alertar vocês que as tabelas podem vir com informações numéricas. Como assim, professor? Observe que essa tabela ela tem aqui 150, 140, 100 e 85.
Mas a vendagem não é 150, 140, 185. Como assim, professor? Observe essa informação que está aqui em cima na tabela. Vendagem em milhões. Milhões. Então, esse número representa o que está aqui multiplicado por 1 milhão, tá certo? Ou seja, todo número que está aqui está multiplicado por 1 milhão, ok? Tá certo? Tem que tomar muito cuidado com isso. Todos eles são multiplicados por 1 milhão, ok? Então, na verdade, é 150 milhões, 140 milhões, 100 milhões e 85 milhões, tá ok? As tabelas têm o poder de trazer essas informações matemáticas, tá certo? Bom, então vamos lá. Primeiro livro, Senhor dos Anéis, qual foi a vendagem? 150 milhões. O Pequeno Príncipe, maravilhoso também, o livro, 140 milhões. O Hobbit, 100 milhões, fantástico também. As Crônicas de Nárnia, 85 milhões. Então, aqui nós temos uma tabela com todos os livros e a vendagem por milhões, ok? Muito bem, com base na tabela, responda. Qual foi o livro mais vendido? Então, ele quer saber inicialmente qual o livro mais vendido. Depois, qual foi o livro menos vendido? E, por último, quantos milhões foi a venda do livro O Hobbit? Tá certo? Aqui comigo. Todas essas informações nós vamos ter que olhar onde? Na tabela simples, tá ok? Vamos olhar todas elas com bastante calma para poder responder. Tudo bem? De olho na tela. Então, vamos lá. Qual foi o livro mais vendido, tá certo? Voltando à tabela. Então, vemos aí 150, 140, 100 e 85. Qual foi o maior número aí da tabela? 150 milhões. E é referente a que livro? O Senhor dos Anéis. Então, O Senhor dos Anéis foi o livro mais vendido, com 150 milhões. Então, qual foi o livro mais vendido? O Senhor dos Anéis. Ok? Senhor dos Anéis, com os livros mais vendidos, 150 milhões, conforme a tabela, tá vendo? 150. Segunda pergunta. Qual foi o livro menos vendido? Então, vamos olhar novamente a tabela. Analisando aí, Pequeno Príncipe, 140, O Hobbit, 100 e As Crônicas de Nárnia, 85 milhões. Então, 85 milhões é o menor número da nossa tabela. Referente a quem? As Crônicas de Nárnia, tá certo? Então, voltando lá, qual foi o livro menos vendido? Então, o livro menos vendido foi As Crônicas de Nárnia. Maravilhoso também. Bom, letra C e não menos importante. Quantos milhões foi a venda do livro O Hobbit? Então, vamos olhar aí o Hobbit. Bom, o Hobbit teve uma venda de quanto? De 100 milhões. Muito bem. Então, o Hobbit teve uma venda de 100 milhões. Então, observe o seguinte. Todas essas informações que estão aqui referem-se a quem? A esta tabela. Aqui comigo. Temos que prestar muita atenção nas tabelas, porque todas as informações estão contidas nelas, ok? Muito bem. Chegou a hora do nosso exercitando. Exercitando número 1. Henrique foi à feira com sua mãe e anotou o preço das frutas em uma tabela. Então, observe aí a tabela com frutas, abacaxi, morango e manga, e os preços 3, 4, 3, 8, 5 e 11 reais. Perguntas: qual foi a fruta mais cara segundo a tabela? Letra A, abacaxi. Letra B, manga. Letra C, morango. Ou letra D, uva? Exercitando número 2. Maria foi ao salão com sua mãe e verificou os preços dos serviços que estavam em uma tabela.
Então, quais são os serviços? A escova, que custa R$ 50, pintura, R$ 65, alongamento, R$ 80 e manicure, R$ 20. Maria decidiu fazer escova. Quanto ela pagou pelo serviço? Letra A, R$ 20, letra B, R$ 50, letra C, R$ 65 ou letra D, R$ 80. Exercitando o número 3. Na sala de quarto ano A, foi realizada uma eleição para representante de turma. Os votos foram colocados em uma tabela. Alunos: Diana, Fran, Bruno e Caio. Número de votos: 8, 6, 3 e 5. Quem ganhou a eleição da sala do quarto ano A? Letra A, Bruno, letra B, Caio, letra C, Diana ou letra D, Fran? Aqui comigo. Muito bem, vamos fazer os exercícios e daqui a pouco nós retornamos tirando todas as dúvidas, ok?
Muito bem, chegou a hora de fazer todos os exercitandos e tirar as dúvidas, correto? De olho na tela. Henrique foi à feira com sua mãe e anotou o preço das frutas em uma tabela. Bom, todas as frutas estão aí, abacaxi, morango, manga e uva e seus respectivos preços. E o que ele pergunta? Qual foi a fruta mais cara, segundo a tabela? Então, temos que procurar a fruta mais cara. Voltando à tabela. Bom, o abacaxi custa quanto? R$ 3,00, o morango, 8, a manga, 5 e a uva, 11. Pela tabela, qual foi o maior valor encontrado? R$ 11,00. E R$ 11,00 se refere a quem? A uva. Então, a uva é a fruta mais cara pela tabela, custando R$ 11,00. Então, resposta, uva, que é a letra D. Ok? Muito bem. Então, aqui comigo. Então, vimos nesse primeiro problema que ele queria a fruta mais cara. Foi um problema simples. Então, a resposta estava direto na tabela. Ok? Vamos ao nosso segundo exercitando. Maria foi ao salão com sua mãe e verificou os preços dos serviços que estavam em uma tabela. Então, quais são os serviços? Escova, pintura, alongamento e manicure, cada um com um valor. O que eu quero saber nesse problema? Maria decidiu fazer escova. Quanto ela pagou pelo serviço? Para eu saber quanto a Maria pagou pelo serviço, eu tenho que verificar na tabela. Quanto custa a escova? É o primeiro item. Observe. A escova, segundo a tabela, custa R$ 50,00. Ok? R$ 50,00. Que escova cara. Então, olha aí, ó. A escova custa R$ 50,00, que é a nossa letra B. Muito bem. Vamos ao nosso próximo exercitando. Na sala do quarto ano A, foi realizada uma eleição para representante de turma. Os votos foram colocados em uma tabela. Então, vamos observar aí. A Diana obteve 8 votos, a Fran obteve 6 votos, o Bruno obteve 3 votos e o Caio obteve 5 votos, ok? O que se pergunta? Quem ganhou a eleição na sala do quarto ano A? Para eu saber quem ganhou a eleição, eu tenho que verificar que aluno teve o maior número de votos. E quem teve o maior número de votos? Muito bem, foi a Diana. Ela obteve 8 votos. Então, resposta, letra C. Foi a Diana. Muito bem, resolvemos aí todo o nosso exercitando, tiramos as dúvidas sobre as tabelas, ok? Então vamos agora ao resumo do conteúdo. Muito bem, na aula de hoje nós falamos sobre tabelas simples. Professor, e onde é que eu vou usar as tabelas simples? Bom, as tabelas simples elas já podem trazer informações através de questões e as tabelas simples também são usadas como o primeiro passo para você construir os gráficos de coluna, ok? Então, por exemplo, esse gráfico que está aqui na nossa tela, um gráfico de coluna, ele nasce muitas vezes de uma tabela simples que você monta através de dados. O que eu peço de você? Quando encarar uma tabela simples, olhe com bastante atenção, tome cuidado com as tabelas, verifique as informações e o que ele está pedindo em cima de cada informação. Isso é muito importante, ok? Toda tabela simples ela traz 2 colunas. Então, nessas 2 colunas, você vai ter as informações, ok? Numéricas ou não, depende da tabela simples, tá certo? Muito bem, chegou a hora das nossas considerações finais. Muito bem, na aula de hoje nós vimos as tabelas simples, como elas funcionam, como é que nós usamos ela no nosso dia a dia, como é que se resolvem problemas. Conhecemos alguns personagens interessantes, como a Bruxa Lepap e a Gata Flora, e eu quero deixar para vocês agora uma dica de livro. E que livro é esse? É o livro Vamos Adivinhar? Esse livro é muito interessante, de olho na tela. Esta é a história de Minjum, uma menina que gosta muito de brincar, de adivinhar.
Ela tenta adivinhar o que vai ter no café da manhã, se vai chover, que brinquedos seus amigos preferem. Além disso, ela usa o pensamento lógico para conseguir fazer escolhas. E quando a decisão não depende só dela, Minju usa a sua moeda ou faz um sorteio para definir a situação. Refletindo sobre as coisas que acontecem durante o seu dia, a personagem introduz o leitor no universo da matemática e do raciocínio probabilístico. Aqui comigo. Esse livro é muito interessante porque ele vai trazer as primeiras noções envolvendo probabilidade. Então, através do uso de moeda, a personagem vai fazer com que você comece a entender esses conceitos iniciais envolvendo raciocínio, de probabilidades, eventos aleatórios, tá certo? Mas de uma maneira muito divertida, brincando, falando sobre o dia a dia dela. Então, espero que você leia o livro e que fique maravilhado com a leitura. Bom, e na aula de hoje nós falamos sobre as tabelas, eu dei uma dica de livro muito interessante e eu espero que você faça os exercícios complementares. Neles eu deixei tabelas para que você possa treinar a habilidade da aula de hoje. Então é isso, eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, faça os exercícios, leia a dica de livro que eu deixei e nos vemos na próxima aula. Um abraço!